Meus irmãos, quero convidar aqui o pastor Fernando Angelim, de Belém, da Igreja Batista Reformada de Belém. Já esteve aqui uma vez nessa igreja, né? E agora, esse gigante está aqui de novo, né? A gente sempre tem um meme no seminário, que quando eu estou falando aqui no microfone pequenininho, né? Aí chega ele ou o Marcelo perto de mim, o microfone sobe. Pastor, que Deus abençoe, Senhor, fale ao teu coração e aos nossos corações também. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês, rever amigos, encontrar irmãos queridos e aprender desde cedo que cheguei aqui, ouvindo as pregações dos irmãos, tendo comunhão, conversando. É maravilhoso poder ter parceiros nessa caminhada, amigos fiéis com quem contar, com quem caminhar. Agradeço ao precioso pastor Marcos Paixão pelo convite. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue abençoando o trabalho de suas mãos, o seminário. Quantas bênçãos o Senhor tem nos proporcionado vivenciar, né? Então, que Ele seja exaltado em tudo isso, nesses dias, todos nós possamos ser edificados. Eu fiquei com dois temas para trabalhar, né? Um deles é Cristo e o Evangelho da Substituição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 21. A palavra de Deus nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ao Senhor em oração? Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Pai, eu reconheço a minha total necessidade de Ti, total dependência. Eu te peço, Senhor, me usa como instrumento Teu, para falar à Tua igreja que aqui se reúne. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações como solos férteis para receber a Tua boa semente. Que Teu Santo Espírito venha agir com poder em nossas vidas, para o louvor e glória somente do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todas as vezes que nós vamos considerar um texto, é importante nós observarmos o seu contexto. Nos versículos anteriores ao texto em questão, o apóstolo Paulo falava sobre o ministério da reconciliação. Ele afirmou antes disso que se alguém está em Cristo, esse é nova criatura, nova criação, que as coisas velhas, coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Paulo fala que tudo provém de Deus, ou seja, Deus é quem toma a iniciativa nessa reconciliação. Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Paulo está falando desse maravilhoso assunto da reconciliação de pecadores para com Deus por meio de uma iniciativa do próprio Deus de enviar o seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Como embaixadores em nome de Cristo, então, Paulo diz: nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem que proclamamos e rogamos que pecadores se reconciliem com Deus por meio de Jesus Cristo.
Portanto, nós notamos que esse texto fala a respeito de um Deus que toma iniciativa para que pecadores se reconciliem com Ele mesmo. Quando a gente pensa a respeito disso, nós notamos que o nosso maior problema, o maior problema do ser humano se chama pecado. Esse é o maior problema. A gente pode ter muitas dificuldades na vida, dificuldades financeiras, problemas no trabalho, podemos enfrentar luto, tristeza, dores, dificuldades, doenças, mas o nosso maior problema é o pecado, é a transgressão à lei de Deus. A Escritura nos deixa claro que todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. O pecado é coisa séria. Às vezes a gente não entende a profundidade desse assunto, mas quando a gente passa para observar as Escrituras a respeito da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem, nós começamos a perceber que um sacrifício era necessário. Se por meio de um só pecado que Adão e Eva cometeram no jardim do Éden, trouxe tanta desgraça, destruição, desordem e morte, quantos mais pecados nós não cometemos? Será que para nós vai ter uma vista grossa, que não vai precisar nada acontecer? Não, meus irmãos. Nós, por merecimento, o que nós mereceríamos? A ira de Deus, a condenação. Todos nós precisamos de reconciliação. Todos nós precisamos de paz com Deus, de perdão. E como é que Deus fez isso? Por meio de Cristo Jesus, enviando o seu Filho unigênito, o nosso substituto. É sobre esse maravilhoso evangelho que nós vamos considerar aqui, vamos refletir e examinar as nossas próprias vidas e a nossa própria percepção a respeito disso. Portanto, nesse versículo 21 que foi lido aqui, ele apresenta um resumo da mensagem do evangelho. Esse versículo demonstra como um Deus que é santo, justo, reconciliou pecadores consigo mesmo por meio de um substituto, que é Jesus Cristo. Sendo assim, nesse verso que nós lemos, nós observamos a doutrina da substituição apresentada de forma singular. E nós encontramos aqui o cerne do Evangelho. Nós vamos observar esse texto em 3 pontos, em 3 partes, que nortearão o desenvolvimento deste sermão. Quais são os 3 pontos que vamos observar aqui? Em primeiro lugar, a pureza de Cristo. O texto diz, aquele que não conheceu o pecado, pureza. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo. Deus o fez pecado por nós. E em terceiro lugar, o efeito dessa obra, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pureza, sacrifício e o efeito. Nós vamos observar esse texto em 3 pontos. Em primeiro lugar, a pureza. O texto diz, aquele que não conheceu pecado. Nesse trecho, nós já observamos um claro contraste entre o Senhor Jesus Cristo e todos nós. Embora o ser humano tenha sido criado bom, ele foi criado com a possibilidade de pecar, com a possibilidade de cair. Adão e Eva caíram e toda a sua descendência passou a ser contaminada pelo pecado do seu representante, de Adão. Como eu falei, a Escritura demonstra claramente, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:18, pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Meus irmãos, todos nós quebramos as leis de Deus. Até mesmo os grandes heróis da fé, que nós podemos lembrar, com quem Deus fez aliança, com quem nós observamos, inclusive ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus,
todos eles cometeram seus pecados. Nasceram afetados pelo pecado original do seu representante, o primeiro Adão. Você pode ler a Bíblia, isso se torna ainda mais expresso por meio de atitudes que eles cometeram. Mesmo homens de Deus fiéis como Noé. Noé que Deus preservou ali numa arca, com quem Deus estabeleceu uma aliança. Você vai ver que Noé vai plantar uma vinha, vai se embriagar, ele peca contra Deus. Até mesmo Abraão, um herói da fé, Abraão que demonstrou tanta fé ao entregar o seu filho também, Isaque, e ser agradável a Deus nesse momento, e Deus estabelecer aliança com Abraão e prometer que da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas teve uma ocasião em que Abraão falou que Sara era a sua irmã e não sua esposa. Abraão também pecou contra Deus. Se você parar e pensar em Moisés, o mediador da antiga aliança, aquele a quem Deus usou para tirar o povo da escravidão no Egito, a quem Deus, por meio dele, operou muitas maravilhas. Moisés também pecou, feriu a rocha 2 vezes em desobediência ao Senhor. Até mesmo Davi, aquele que derrubou o gigante pelo poder de Deus, confiando no nome do Senhor, aquele que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Até mesmo Davi, a Escritura vai dizer que Davi adulterou com Batseba, que Davi mandou matar Urias. Até mesmo os grandes heróis da fé, meus irmãos, todos eles nasceram afetados pelo pecado original e todos eles cometeram seus próprios pecados. Então, quando nós observamos esse contraste, quando o texto diz aquele que não conheceu o pecado, isso contrasta com qualquer outro ser humano. Não tem outro que seja assim. Aquele que não conheceu pecado. A Escritura nos diz sobre Jesus Cristo, sobre a sua pureza, sobre a sua santidade singular. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o último Adão, o nosso mediador, o nosso substituto. Ele é sem pecado. Ele é aquele que não conheceu o pecado, em outras palavras, ele jamais cometeu um pecado. Dolo algum saiu da sua boca, nem mesmo motivações erradas existiam no seu coração. Outras passagens das Escrituras demonstram a pureza, a santidade de Cristo. João 8:46, o Senhor desafiou os judeus que aprovarem a sua culpa. Ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 7:26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 João 3:5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Não existe outro como Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso substituto. Esse é o nosso mediador. Queridos, a Escritura diz que não existe outro nome dado aos homens pelo qual convém que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Não tem outro nome que nós falamos com o mesmo fôlego. Nenhum homem, não existe outro mediador qualificado
Não há outro sem pecado que possa nos substituir, que possa pagar pela nossa pena, pelas nossas transgressões. Somente Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Se você hoje está aqui, está me escutando, você não é um cristão, eu te imploro hoje, renda-se hoje a Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus. Essas são as boas novas. Somente neste nome você pode encontrar reconciliação, perdão, paz com Deus. Não existe outro substituto adequado, não existe outro mediador senão Jesus Cristo. E quem sabe você já é um cristão, já se rendeu ao Senhor, diante de um Salvador tão santo, que nós possamos também buscar ser santos e viver para a sua glória. Que a pureza de Cristo nos estimule à santidade. Meus irmãos, que nós venhamos viver de fato para a sua glória. Como é que nós podemos fazer isso na prática? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que nós demonstramos que amamos a Cristo? Obedecendo os seus mandamentos. Dizer que ama a Cristo, não é amar a Cristo, não é só a gente falar para as outras pessoas: olha, eu sou um crente, eu amo a Cristo. A gente precisa demonstrar por meio da nossa obediência, por amor àquele que nos amou primeiro. Esse é o nosso primeiro ponto. A pureza de Cristo. Em segundo lugar, nós observamos o sacrifício. O texto diz: ele o fez pecado por nós. O Pai enviou o seu Filho unigênito ao mundo, Jesus Cristo. Qual é a missão de Cristo? Salvar o seu povo dos pecados deles. Como ele fez isso? Ele fez isso tornando-se nosso substituto. Isto é, Cristo tomou sobre si a pena dos nossos pecados. Ele foi tratado como se ele fosse culpado, suportou a ira de Deus, o castigo que nós merecíamos. Em nosso lugar, ele se entregou como um sacrifício expiatório, como nosso substituto. John MacArthur põe isso nos seguintes termos. Ele disse: Deus o Pai, usando o princípio da imputação, tratou Cristo como se ele fosse um pecador, embora não o fosse, e o fez morrer como um substituto, a fim de pagar o castigo pelos pecados daqueles que creem nele. Simon Kistemaker, um outro teólogo, comentando esse texto, disse: embora fosse tentado por Satanás, Jesus não se tornou um pecador quando, imputando-lhe nosso pecado, Deus o fez pecado. Deus o via como portador do pecado, não como pecador. Ele foi tratado como um pecador porque ele carregava a pena pelos nossos pecados. Imagine todos os nossos escritos de dívida, tudo aquilo que nós cometemos contra Deus. Meus irmãos, cada vez que transgredimos um mandamento, nós estamos pecando. Se a Escritura nos diz: não matarás, você pensa que você só quebra esse mandamento quando você assassina alguém? Só de odiar uma pessoa no seu coração, insultar, proferir insultos com os seus lábios, você já quebrou o mandamento, a raiz do mandamento. Não adulterarás. Não, isso não acontece somente quando você vem atrair o seu cônjuge, literalmente tendo relações com outra pessoa com quem você não tem aliança. Só de você cobiçar no seu coração a mulher do outro com impureza, você já está quebrando o mandamento. O homem de outra pessoa.
você está quebrando o mandamento. Todas as vezes que não glorificamos a Deus como Ele merece, digno de honra, de glória e louvor, que guardamos ídolos em nossos corações, amando mais a criatura do que o Criador, nós estamos quebrando o mandamento. Todas as vezes que falamos o nome do nosso Senhor sem o respeito que lhe é devido, de forma vã, desrespeitosa, nós estamos quebrando o mandamento. Todas as vezes que não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos quebrando o mandamento. Quantos pecados nós já não cometemos? O nosso escrito de dívida é enorme. Imagina o escrito de dívida de todo o povo de Deus, de toda a igreja de Deus. Quantos pecados! Quanto castigo, quanta ira não deveria ser derramada sobre todos nós, mas esse escrito de dívida é cravado na cruz, e o Cristo que foi moído naquela cruz para pagar o preço por nossos pecados é o nosso Salvador. Maravilhosa graça. Isaías 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Tem um livro que eu gosto muito, de John Bunyan, se chama O Peregrino. Nesse livro tem um momento emblemático. John Bunyan utiliza de alegoria. Cada parte, cada personagem tem um símbolo. Ele fala então de um cristão que carregava um grande fardo nas suas costas. Esse cristão morava na cidade da destruição e ele temia perecer sob a ira divina por conta do seu grande fardo. Mas o evangelista mostrou para ele o caminho que ele deveria seguir. E depois de muitas aventuras e contratempos, ele encontrou-se com a cruz. Quando aquele peregrino cristão se deparou com a cruz, o seu fardo caiu. Então ele disse: o Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. O Senhor me deu descanso em seu pesar e vida em sua morte. Meus irmãos, o texto mais conhecido da Bíblia talvez seja João 3,16, mas que a gente tenha ele não simplesmente como um versículo que decoramos, mas como algo que de fato a gente reflete e compreende sobre o precioso Evangelho de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse de um pai enviar o seu próprio filho para ser moído na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós não sejamos condenados, mas que tenhamos perdão, paz, salvação, vida eterna. 2 Coríntios 5, do 14 ao 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por nós e agora nós devemos viver para a sua glória. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Não foi porque nós fizemos nada, mas pela sua graça que alcançou pecadores miseráveis como nós. Queridos, que as nossas vidas sejam realmente, totalmente entregues para o serviço do nosso Senhor. E eu pergunto com toda a sinceridade para você: Jesus de fato é o Senhor da sua vida? Diante desse precioso evangelho, o que é esperado de nós? Gratidão e serviço. Gratidão e serviço. O amor nos constrange. Ele já fez tudo. Agora, em gratidão, nós entregamos nossas vidas ao seu serviço, à sua obra. Ele é o Senhor da sua vida. Você já se rendeu a Cristo. De fato, Ele é o seu Senhor. Ele quem governa as suas decisões. Você já desistiu de se salvar por qualquer outro meio e depositou a sua fé neste Senhor? Você já se rendeu, já se arrependeu de verdade? Por fim, nós temos o terceiro ponto, o efeito. O texto bíblico vai dizer: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como o Senhor imputou o nosso pecado e a nossa pena a Cristo, o Senhor imputa a justiça de Cristo aos crentes. A justiça acreditada na conta do cristão é a justiça de Cristo. Nós somos tratados como justos, não por nossos méritos, mas pela obediência e justiça do nosso representante, do nosso substituto, do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor tratou o seu Filho como se tivesse cometido os pecados do seu povo, e o Senhor trata o seu povo, os crentes, como se tivessem realizado apenas as obras justas de seu Filho. Que maravilhosa a graça, como diz a canção, maravilhosa a graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Um teólogo do século XVI, chamado Zacarias Ursinos, falou sobre esse assunto de forma sublime. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa citação. Ele disse: Deus concede e acredita para mim a perfeita satisfação, a justiça, a santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse pecado, nem houvera sido pecador, como se eu tivesse sido perfeitamente obediente, como Cristo foi obediente por mim. Filipenses 3,9 diz: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, a Escritura diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça que nós temos é a justiça de Cristo. Esse é o cerne da doutrina. Deus declara os crentes perdoados dos seus pecados, uma vez que imputou os nossos pecados a Cristo e imputa a justiça de Cristo a nós, os que cremos. Essa é a doutrina, justificação. Isaías 53:11 diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Queridos, para nossa salvação, nós temos que confiar somente em Jesus. Como diz uma canção: nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro.
Nós precisamos compreender o Evangelho e isso nos leva a adorar a Deus. Como o pastor falou mais cedo, compreender a preciosa mensagem do Evangelho, de como Deus é santo, como nós somos pecadores e como Ele nos salva em Cristo, nos leva à adoração e à ação e ao desejo de servi-lo por amor. Meus irmãos, até mesmo quando a gente assiste um filme legal, a gente se sente bem e quer que outras pessoas conheçam o filme que a gente assistiu, não é verdade? Quando a gente, puxa, isso aqui me fez bem, foi edificante, foi legal, a gente sai falando para os amigos. Quanto mais essa preciosa mensagem de salvação em Cristo não deveria ser algo que a gente anseia falar para os outros e anunciar: nós conhecemos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Eu sei o caminho da eternidade, eu sei como fazer você se livrar desse fardo, eu sei o caminho da vida, o nome dele é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entre por essa porta, siga esse caminho estreito, ele vai te levar à vida. Mesmo que passemos por lutas, por dificuldades, por tribulações aqui, elas não têm como se comparar à glória que há de ser manifesta àqueles que esperam no Senhor. Naqueles dias, quando nós estivermos diante do Senhor, aqueles que se renderam a Cristo aqui, os rebeldes que se renderam ao Rei aqui, naquele dia, aqueles que foram comprados por Cristo, irão entrar na glória do seu Deus. O Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, só alegria eterna, mas isso é para aqueles que se renderam a Cristo, aqueles que não perecerão, que viverão eternamente com o Senhor. O que mais é preciso para nos motivar? O que mais é preciso para nos motivar? Ele já entregou tudo, ele já entregou o seu Filho. O que mais é preciso para motivar a igreja a servir o Senhor? O que mais é preciso motivar os crentes para virem no dia do Senhor e adorá-lo? O que mais é preciso para motivar os crentes para cumprirem o ID, pregar o Evangelho para outras pessoas? O que mais é preciso, além do sacrifício do próprio Filho de Deus? Esse Evangelho tem poder para nos motivar para a vida inteira, para nos motivar para servi-lo, para amá-lo, para a eternidade inteira. Meus irmãos, a obra de Cristo é mais preciosa e mais poderosa do que todos nós imaginamos. A gente conhece só um pouquinho, e quanto mais a gente conhece, a gente tem que se deslumbrar mais. Todas as vezes que você lembrar dessa mensagem do Evangelho, não pense: isso é uma coisa que eu já sei. A gente vai passar a eternidade compreendendo mais e mais a respeito da graça, da misericórdia, do amor de Deus para pecadores miseráveis como nós. Como Ele prova o seu próprio amor, sua bondade, sua misericórdia. E para concluir, tem um livro infantil escrito pelo Dr. R.C. Sproul. Eu tenho até uma cópia que eu comprei para o meu filho. The Priest with Dirty Clothes. O sacerdote com roupas sujas. Esse livrinho infantil, ele ilustra muito bem o que nós falamos aqui. Essa doce troca, essa substituição. Esse livro conta a história de um jovem sacerdote há muito tempo atrás. Ele tinha acabado de receber as suas vestes especiais de sacerdote. Ele tinha acabado de ser ordenado. E somente com aquelas vestes limpas, especiais, ele poderia ir pregar na casa do rei. Então ele preparou o seu sermão. Ele fez o melhor sermão que ele podia. E chegou aquele dia, aquele domingo, no qual ele iria viajar até o castelo do rei e pregaria o seu sermão. Mas quando ele estava no caminho, a chuva começou a cair, uma tempestade, e o seu cavalo começou a tropeçar
ele caiu do cavalo e caiu na lama e sujou todas as suas vestes. Não se machucou, mas a sua veste ficou coberta de lama. Ele então, ainda assim, prosseguiu, chegou até o castelo do rei, mas quando ele estava se aproximando, Malus, o mágico da corte, olhou para ele e disse: você não pode entrar na presença do rei com essas vestes sujas, saia daqui. E as outras pessoas começaram a já cochichar, a olhar para ele de forma estranha, e de fato o rei, não da forma que Malus falou, mas de forma amorosa, disse: realmente você não pode entrar dessa forma, mas eu vou permitir que você volte na semana seguinte, mas com vestes limpas, e pregue o seu sermão. Vou lhe dar mais uma chance. Quando aquele sacerdote saiu, voltou para a sua casa, a primeira coisa que ele tentou fazer foi limpar aquelas vestes sujas, com as quais somente ele poderia entrar na presença de Deus, se elas estivessem limpas. Mas quanto mais ele passava sabão, mais manchadas elas ficavam. Ele então resolveu ir até a lavanderia da cidade e levou para o rapaz que trabalhava na lavanderia. E ele disse: olha, está difícil, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Mas nem mesmo aquele homem que tinha os produtos especiais de limpeza conseguiu se livrar. Ele disse: olha, eu não tenho nada que eu possa fazer. Talvez você indo com o bispo que lhe deu a veste, ele possa te ajudar. Mas então ele foi com o bispo e disse: olha, aconteceu isso, eu não vou conseguir estar na presença do rei com essa veste suja. Então o bispo disse: infelizmente eu não vou poder fazer nada por você. As regras são claras, eu só posso lhe dar uma veste especial, eu não posso fazer nada. E quando ele já estava saindo, meio entristecido, ele disse: olha, mas tem alguém que pode fazer algo por você. O príncipe, o filho do rei. Então ele foi até o príncipe e falou com o príncipe. E contou toda a história. E o príncipe disse: eu posso ajudar você. Ele disse: então, você vai limpar minhas vestes? Não, ele disse: olha, você vai fazer o seguinte, você vai com essas vestes sujas mesmo, até a presença do rei no próximo domingo, e eu vou resolver esse problema. Como assim? O Malus, ele vai me acusar, vai fazer coisas terríveis comigo. Eu disse: eu sei da fama do Malus, eu sei o que ele pode fazer, mas confie em mim, porque se eu prometi alguma coisa para você, você pode ter certeza que eu vou cumprir. Então, mesmo amedrontado, mesmo pensando, quem sabe, em nem voltar mais à presença do rei, ele resolveu confiar na promessa do filho do príncipe. E ele foi, novamente, caminhando até o castelo do rei. Dessa vez não estava chovendo, estava um dia bonito. E quando ele chega até ali a presença do rei, até o castelo do rei, Malus já chega acusando: olhe, o que você está fazendo novamente aqui com essas vestes sujas? Você merece ser condenado. E o rei franziu até, perguntou: realmente, por que você ainda está com essa veste suja? Então, lá de trás, as pessoas começaram a olhar, alguém vinha se aproximando. Quem é essa pessoa? Ele estava trajado com um manto simples, como aqueles que o próprio sacerdote utilizava embaixo da sua roupa. E ele carregava algo na mão, e um semblante com um sorriso. E quando ele foi se aproximando, eles viram: é o príncipe. O príncipe tinha nas suas mãos as suas vestes reais, as suas vestes limpas, puras, gloriosas, que jamais poderiam se sujar. E esse príncipe deu então para o sacerdote de presente as suas vestes. Então, ele pegou as vestes sujas e se vestiu no lugar dele. E foi lá com seu pai e disse: pai, agora ele faz parte do meu povo, ele pode estar na sua presença? O pai disse: sim, meu filho, ele pode. Então, o sacerdote foi diante da presença do rei e pregou o melhor sermão da sua vida. Enquanto ele teve fôlego, ele pregou todos os dias sobre o presente que o príncipe lhe deu, sobre aquele príncipe que lhe salvou daquela forma tão maravilhosa. Meus irmãos, da mesma forma como esse príncipe salvou aquele sacerdote, tomando sobre si
as suas vestes sujas e lhe dando o seu manto real. Cristo Jesus tomou sobre si os nossos pecados e nos vestiu com a sua justiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diante de tanta graça, diante de tanta misericórdia, que a gente passe a nossa vida para servi-lo, para pregar o seu evangelho, para viver para a sua glória. Se alguém está aqui que ainda não se rendeu a Cristo, arrependa-se, creia em Jesus. Somente por meio dele você pode estar na presença do Rei de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse precioso evangelho, por essa maravilhosa graça, por essa salvação tão sublime para com pessoas que não fizeram nada para merecer. Que possamos viver para a tua glória e possamos a cada dia pensar, refletir sobre esse precioso evangelho e colocar em prática os teus preceitos, por amor àquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos,